vou botar para gravar, né? Tá fazendo muito chiado aí, o microfone, meu? Acho que não, José, tá normal. Pra mim não tá, Tá, não. Pra mim tá bom também. beleza. É porque liga o ar sempre interfere alguma coisa, né? Então vamos lá. Capítulo 2, tá? Capítulo 2 é a mesma coisa da nossa unidade 2. O que a gente vai falar hoje? Sobre os axiomas, sobre medição de segmentos, tá? Então ele começa assim: ó, um instrumento utilizado para medir comprimento de segmentos é a régua graduada. É o que a gente tem aí de mais básico aí, a régua graduada, né? É o que a gente usa para medir os segmentos. Régua graduada. Na figura abaixo, o segmento AB mede 3 centímetros. Ele está falando desse segmento aqui, né? AB mede 3 centímetros. E o segmento AC, 8. AC seria o maior aqui, ó. Né? Seria esse que vem direto. AC. E o segmento BC mede 5. Vou pegar aqui. Tá aí. Tudo bem? Observe que o ponto B corresponde na régua o número 3. Ok? B corresponde ao 3. E ao ponto C, o número 8. Aqui. A medida do segmento BC é obtida pela diferença. Então, se eu quero BC, o que eu vou fazer? 8 menos 3, que é igual a 5. É claro que a régua poderia ter sido colocada em muitas outras posições, e números diferentes corresponderiam aos pontos B e C. No entanto, em cada caso, a diferença entre eles seria sempre 5. Né? Eu vou fazer esse experimento aqui agora com vocês. Ó. Por exemplo, se eu botasse a régua aqui, né, seria em torno de 7 e 12. 12 menos 7, 5. E eu teria a mesma diferença, ou seja, o tamanho do segmento é o mesmo, independente da posição que eu coloque a régua graduada. É a medida do segmento BC. Esses fatos são introduzidos em nossa geometria através de axiomas. Tá? Pessoal, só um minutinho, vou cortar o som aqui só para resolver um probleminha aqui.
Pessoal, desculpa, tá? Então a gente vai introduzir o axioma 3 agora, tá? Axioma 3. A gente já viu nas últimas aulas o 1 e o 2, agora a gente vai ver o 3. Então o que ele fala aqui? A todo par de pontos do plano corresponde um número maior ou igual a zero. Este número é zero se e só se os pontos são coincidentes. Né? Então a gente chega aqui falando desse axioma aqui agora. Então o que ele está dizendo? A todo par de pontos do plano corresponde um número maior ou igual a zero. Então se eu tenho, né, aqui um par, eu tenho algum valor maior que zero. Certo? AB, o valor desse segmento vai ser um valor maior do que zero. Ok? Estão me acompanhando nisso? E aqui, ó, outra coisa que ele diz. Este número é zero se e só se os pontos são coincidentes. Ou seja, se eu tiver um ponto batendo em cima do outro ponto, aí eu não vou ter segmento. Vou ter pontos coincidentes. Ok? Então ele vem aqui explicando aqui, ó. O número A que se refere a este axioma é chamado de distância entre os pontos, ou é referido como o comprimento do segmento determinado pelos dois pontos. Está implícito no enunciado do axioma a escolha de uma unidade de medida que será fixada de agora em diante ao longo dessas notas. Então, eles chamam isso aqui de axioma chamado distância entre os pontos, né? Daí vem o axioma, né, 3, 2. Os pontos de uma reta podem ser sempre colocados em correspondência biunívoca com os números reais, de modo que a diferença entre esses números meça a distância entre os pontos correspondentes. Vocês sabem o que é correspondência biunívoca? Já ouviram falar nisso? Eu não sei não, professor. Senhor. Não, então vamos lá. Já ouviu, Breno? Eu não, eu sou muito limitado aí nesse quesito. Bom, correspondência biunívoca só tem esse nome de chique, mas não tem nada demais, tá? O que acontece? Se eu estou comparando esses pontos A, B, C com uma reta, o A tem um correspondente, o B tem um correspondente e o C tem um correspondente. Somente um número na reta, né, da reta, o ponto da reta vai corresponder a somente um valor na reta numérica. Então eu não vou ter dois correspondentes. C não pode admitir dois valores aqui, apenas um. Então eu só tenho um valor para A, um valor para B, um valor para C. Isso a gente chama de correspondência o quê? Biunívoca, tá? Bi por quê? Só uma correspondência entre os dois. Uma única correspondência entre os dois. Tudo bem? Simples assim? Beleza, professor. Tá? Então ele fala que os pontos de uma reta podem ser sempre colocados em correspondência biunívoca com os números reais, de modo que a diferença entre esses números meça a distância entre os pontos correspondentes. Então tem aqui a diferença. Se eu quiser saber o tamanho, né, entre B e C, o que a gente já fez aqui, vai ser o valor de C menos o valor de B. 8 menos 3, que dá 5. Tá? Este axioma bem poderia receber o apelido de axioma da régua infinita, pois, ao estabelecer a correspondência biunívoca entre os números reais e os pontos da reta, a própria reta torna-se como que uma régua infinita que pode ser usada para medir o comprimento de segmentos nelas contíguos. Ao aplicarmos esse axioma, o número que corresponde a um ponto da reta é denominada coordenada daquele ponto. Isso vem ser um pouco claro para a gente, né? Quando a gente pensa num plano cartesiano, por exemplo, né?
Se eu pensar só no eixo X, se eu marcar aqui o ponto A, que ele corresponde a 3, então 3 é a coordenada desse ponto A. Concorda comigo? Certo? Sim. Subir a folha, Ronaldo. Tá dando para ver agora, né? Então, a gente só usa o para ordenado quando a gente tem 3, né? Então, 2 eixos. Quando eu passo a ter a ordenada também. Aí eu passo a ter uma outra coordenada com uma outra função, né? Se eu boto esse ponto A, aí eu tenho agora, né, uma coordenada dupla. Vamos dizer aqui, 2 e 3, né? Então, 2 e 3. Mas quando eu tenho só um eixo, a coordenada desse ponto é o 3. Ok? Beleza, gente? Tá enxergando, Ronaldo? Ótimo. Vamos continuar. De acordo com o axioma 3.1, o comprimento de um segmento AB é sempre maior do que zero. Assim, se A e B são coordenadas de extremidades desse segmento, o seu comprimento será a maior diferença entre o maior e o menor desses números. O que a gente tende a fazer? A gente tende o quê? Pegar, que a gente chama em geometria analítica, quando a gente vai trabalhar com distância entre dois pontos, a gente fala o quê? Que é extremidade menos origem. Né? É sempre a extremidade até a origem. Então, o que a gente vai fazer aqui? É isso que ele está dizendo para a gente. Mas, no final, ele vai mostrar para a gente que tanto faz se a gente trabalhar com o valor absoluto do número. Olha só. Isto é, equivale tomar-se a diferença entre A e B em qualquer ordem, ou diferença entre o maior e o menor desses números. A gente foi até aqui. Isto é equivalente a tomar-se a diferença entre A e B em qualquer ordem e, em seguida, considerar o seu valor absoluto. Então, está aqui, é o que a gente falou, considerar o valor absoluto dele. Nós indicaremos o comprimento do segmento AB pelo símbolo AB com a barrinha em cima. Portanto, o segmento AB é igual ao módulo, né, o valor absoluto de B menos A. Tá? O que vai também ser o mesmo se eu fizer A menos B, porque é o valor absoluto do número. Né? Mas esse é o axioma. Axioma 3.3. Se o ponto C encontra-se entre A e B, então AC, segmento AC, mais o segmento CB é igual a AB. Isso graficamente é claro, né? Se eu pego uma reta aqui, ó, pego esse, vamos botar uma reta. B, C. Vou trabalhar com esses segmentos. Perdão, aqui vai ser C e aqui B, tá? C e B. Vamos trabalhar da seguinte forma, olha. Esse aqui é o AC. Esse aqui é o CB, né? Quando eu somo esse AC mais esse CB, né? CB, na verdade, eu vou ter um segmento grandão chamado o quê? AB. É isso que ele está dizendo para a gente. Tudo bem? Até aí? Tranquilo. Então vamos continuar a leitura aqui do que ele explica para a gente. Com a introdução dos axiomas 3.1, 3.2, 3.3, podemos relacionar a ordenação dos pontos de uma reta, introduzida através dos axiomas 2.1, que a gente já viu na aula passada, né? E 2.2, com a ordem dos números reais. Os números reais são
a ordenação pela relação menor do que ou pela relação maior do que. E faz sentido dizer-se que um número C está entre dois outros A, B, quando ocorre A menor que C, menor que B, ou B menor que C, menor que A. Isso é fato, né? Se a gente pensar numa questão de número, de numeração, né? Se a gente colocar aqui, ó, fazer a correspondência bionívoca, né? Do ponto A, C, B. Aí eu chamo esse de 2, esse de 3 e esse de 4. E a gente faz agora a relação, ó, A menor que C, menor que B. Não bate isso? Ou a gente fazer B, né, se fosse ao contrário, né? B menor. Aqui a reta teria que estar ao contrário, né? Para a gente fazer. Aí seria a ordenação ao contrário, do 0 para cá. Tá? Isso daqui não vai ser verdade. Não encontrei isso na sua biblioteca. E a Siri está tentando resolver o problema para a gente. Então aqui, ó. Se fosse ao contrário na reta, se eu tivesse uma reta orientada para cá, no eixo 2, né, eu teria 0, menos 1, menos 2, por exemplo. Aí valeria um menor do que o outro. Tá? Aí o que acontece, gente? Preste atenção aqui comigo. As proposições e os teoremas a gente demonstra, a gente prova, tá? Então, eu vou tentar, na proposição 2.1 e do teorema que vem a seguir, a gente fazer isso, mas eu quero fazer com bastante calma com vocês, tá? Sem correria. Bem devagar para a gente poder entender. Até aqui tudo bem? Todo mundo? Hein, Gabriel? Ronaldo? Sim, professor, foi tranquilo até agora. Tá, eu tenho receio de atropelar demais e não ser entendível, tá? Porque realmente não é tão simples. É tão simples que passa a ser difícil, tá? A proposta aqui dessa parte de geometria é isso. É a gente trabalhar com conceitos bem rudimentares, mas que a gente precisa ter todo cuidado para fazer valer. A gente está falando de segmento, de medida de coisas que a gente faz há muito tempo, né? Mas agora pensando sobre, de uma forma mais acadêmica, né? Na graduação, sobre o que é simples para a gente, o que a gente tem que fazer para valer, de verdade, provar essas afirmações que a gente usou a vida inteira. Então ele faz aqui, ó, a proposição e o teorema, os dois vão passar a ter prova, tá vendo aqui, ó, prova e prova. E são essas duas aqui que a gente vai tentar entender hoje da forma tranquila, vendo a argumentação que o autor do livro usa, tá? Então ele faz a seguinte proposição. A proposição 2.1. Se em uma semirreta SAB considerarmos um segmento AC com segmento AC menor que o segmento AB, então o ponto C estará entre A e B. Proposição dele. Vamos pensar sobre isso? Eu gosto sempre de trazer graficamente o que ele está dizendo, que talvez no enunciado a gente não consiga perceber. Tá? Então eu vou desenhar aqui, ó, um segmento de reta. Certo? E aqui eu tenho A, é isso que ele está dizendo. Aqui eu tenho B, e aqui eu teria um C. Ele está dizendo o seguinte, olha, se uma semirreta AB, consideramos um segmento AC como AC, olha o que ele diz, segmento AC menor do que AB. Então, o ponto C estará entre A e B. Então,
essa situação aqui, né? Esse segmento tem um tamanho que é menor do que o segmento AB. Concordam comigo? Essa é a proposição. Proposição é uma proposta que requer uma prova. Ele está dizendo que isso é verdade, que isso é verdadeiro. Será que é verdadeiro mesmo? Vamos provar, para ver se é. Tá? Então, como é que ele vai desenrolar essa prova aqui para a gente? Certamente, o ponto A não pode estar entre B e C, já que B e C estão na mesma semirreta de origem A. Então ele está dizendo o seguinte: olha, se a semirreta é AB, A é a origem. Então A não tem como estar entre B e C. O A não pode estar aqui, no caso. Tá? Porque senão começaria por C ou por B. E não seria semirreta com origem AB. Ok? Até aqui está lógico, né? A argumentação da prova. Se o ponto B estivesse entre A e C, então ele está dizendo o seguinte: se fosse AC no lugar o C aqui e o B tivesse aqui no meio, teríamos AB mais BC e daria o segmento o quê? AC, de acordo com o axioma 3 que a gente viu aqui em cima. AC. E, em consequência, AB, né? Se a gente tivesse essa situação, se o B tivesse aqui, vamos desenhar assim, hipótese, né? Vamos botar aqui, a hipótese. Seria o quê? Esse camarada aqui começando com A, só que o B estaria aqui e o C aqui. É isso que ele está dizendo? E aí eu teria o quê? AB mais BC seria o segmento AC, ok. E como consequência, AB, o segmento AB, seria menor que BC. Mas essa desigualdade é contrária à hipótese. A hipótese era que AC menor que BC. Portanto, é o ponto C que está entre AB. Então, ele sai de uma outra pressuposição de colocar o B no centro e dizer que não é possível. Por quê? Porque a proposta inicial foi essa. Ok, gente? Viu como é que ele demonstrou? Ele demonstrou que a gente chama por um contra-exemplo, uma coisa que não pode acontecer. Se não pode acontecer, ele demonstrou aqui que realmente vai bater de frente com a proposição inicial. Ok? Gente, o Breno multiplicou na sala. Eu estou com 1, 2, 3, 4, 5 Brenos. Tá caindo sua conexão, Breno? Tudo bem até aqui? Sim, Posso? ele usou lógica, né, professor? Ele demonstrou Sim, por sim. lógica, né? É. Ele... Sei de nada. Sei de nada o quê? Povoou. Tá cheio dessa figura do sapinho aqui para mim. Essa imagenzinha do Breno. Tá opção, mas tá legal, tá bonito. Quer ver só? Ó. Quer ver? Vou botar lá no grupo. Quer ver? Pra vocês verem como é que tá. Deixa eu entrar aqui. Legal, tá bacana. Ele sai de uma outra proposta para provar o que ele quer. Girino Sapiano, Ronaldo. Ó, vou botar aí para vocês verem.
Beleza. Tá lá o sapinho do Breno. Então vamos lá. Vamos ver o teorema em si agora. A multiplicação dos Brenos. Vamos lá. Teorema. Sejam A, B, C pontos de uma mesma reta cujas coordenadas são, respectivamente, A, B e C. Isso aqui é a correspondência bionívoca, tá, gente? A, B, C são os pontos. A, B, C minúsculo são o quê? Os números do conjunto dos números reais que corresponde a cada ponto. Ok? O ponto C está entre A e B, C e só C, o número C está entre A e B. Certo? Então, a afirmação dele, o ponto C está entre A e B, C e só C, o número C está entre A e B. Ou seja, o que ele está dizendo? Se o ponto está, se existe a correspondência bionívoca, então a reta, né, a reta numérica também tem que corresponder a isso. Senão é uma incoerência. Ok? Vamos lá. O Gabriel botou Breno 1, Breno 2, Breno 3, Breno 4. É isso mesmo. Então, primeiro caso. A gente mostrando o primeiro caso, o segundo caso é o mesmo pensamento, tá, gente? Então, ele põe aqui, prova. Se C está entre A e B, então, pelo axioma 3,3, tem-se que AC, segmento AC, mais o segmento CB é igual ao segmento AB. Ou seja, beleza? Isso aqui está claro. A gente já até provou aqui em cima. Né? Aqui, ó, axioma 3. Tá ali, a gente já até provou. Certo? Então, vamos lá. Subindo aqui. Então, o teorema está dizendo para a gente o quê? Sejam A, B e C os pontos na mesma reta. Então, ele afirma o que para mim? Se eu já demonstrei o axioma 3.3, ele é válido. É válido, eu posso utilizar. Então, eu já demonstrei em cima do axioma 3 a proposição, provei a proposição, agora eu partindo para o teorema, e agora eu vou fazer a prova do teorema usando o axioma e posso usar também a proposição, porque dos dois já estão validados, certo? Então, o que a gente viu lá? A gente viu que eu tenho uma reta, né? Eu tenho a reta lá. Tem a correspondência. Eu tenho aqui meu ponto A, que vale 0. Eu tenho meu ponto B, que vale 3. Eu tenho meu ponto C, que vale 8. Então, se eu quiser saber o valor de cada segmento desse, eu faço a diferença, não faço? Geralmente o quê? Do maior para o menor, não foi isso que ele viu? Que a gente viu? Então, e o módulo, né? O valor absoluto dele. Então, se eu tenho um segmento AC, o que eu fiz? Vai ser o C menos o A, o valor desse segmento. Certo? Se eu tenho, aqui seria C, aqui B, né? Se eu tenho o segmento B, CB, vai ser o B menos o C. Que vai ser igual ao quê? Ao valor do B menos o A. Vamos ver a parte aqui numérica. Como é que, aqui é C, aqui é B. Então, vamos lá. Se ele fala AC, o AC vale 3 nesse meu caso. Concorda comigo? Ó? 3 menos 0. O BC, né, o CB, aliás, CB vai valer 5. 8 menos 3, 5. Né? Se eu somar os dois, ele está dizendo que eu tenho AB. Né? Se eu somar dos dois, dá 8. E se eu fizer aqui, ó, 8 menos 0, né, B menos o A, eu vou ter 8 também. Então, tá,
assim, usando o número está batendo, mas eu não posso demonstrar usando o número. Tá embaçado, gente? Melhorou, Ronaldo? A Beleza. imagem pra mim tá boa. Tá boa? Mas agora melhorou para você, Ronaldo? Está variando. Vamos ver como é que fica. Então, vamos supor inicialmente que A é menor que B. Então, a gente está supondo o quê? Que A é menor que B. Porque tudo acontece, né? Eu estou em aula, telefone toca, as pessoas não sabem que a gente está em aula. Então, olha só. Vamos supor inicialmente que A é menor que B. Nesse caso, da desigualdade acima, obtém-se. Aí ele põe aqui as afirmações. C menos A tem que ser menor que B menos A. E B menos C tem que ser menor que B menos A. Então ele faz essa afirmação aqui pra gente. Ó. Então, vamos pensar mais um pouco aqui. Como consequência, C menos A é menor que B menos A. E B menos C menor que B menos A. Portanto, C menos B e C menor que B e A menor que C. Assim resulta que C está entre A e B. Gente, é fácil da gente pensar. Olha só. Vamos fazer a forma algébrica disso. Vamos pensar na forma algébrica. Se eu tenho C menos A menor que B menos A, certo? Então, o que eu vou ter aqui nisso? Eu vou ter menos A e menos A, posso cortar, ó. Fico com C menor que B. Isso é uma verdade. E a outra afirmação dele? B menos C menor que B menos A. Então, eu posso cortar o A, o B, aliás, e o B. Sobra menos C menor que menos A. Se eu multiplicar por menos 1, o que eu faço aqui? Né? C A menor que C. Tá certo? A menor que C. Então, se eu consigo demonstrar, tá válido, né? Que eu estou garantindo que o C ele é menor que B e que o A é menor que C. Então, eu estou garantindo o quê que eu estou garantindo com isso? Eu estou garantindo que... Cadê minha régua? Eu estou garantindo aqui a situação que eu tenho o A, o B e o C está aqui no meio. Garanti. Certo? Tudo bem? Então, o segundo caso, ele faz a proposta, em vez de fazer a primeira igual a primeira, né, que a gente viu ali, que era A menor que B, ele faz B menor que A e demonstra a mesma coisa. Tá? Demonstra a mesmíssima coisa. Tá? E aí ele fecha assim. Considerando as semirretas determinadas pelo ponto A, se C e B pertencem à mesma semirreta, então é uma consequência da proposição anterior que C está entre A e B.
Afirmo que C e B não podem pertencer às semirretas distintas, isto é, não podem ser separados pelo ponto A. Se este fosse o caso, seria o ponto A que estaria entre B e C. Ele não poderia ser origem, aquilo que eu já falei com vocês. E teríamos B, segmento BA mais AC, teríamos o segmento BC. Mas daí resulta que segmento BA menor que BC, o que está em contradição com a desigualdade já obtida acima. O que a gente obteve acima, né? Que AC menor que AB e CB menor que AB. Então, isso prova a afirmação e conclui a demonstração do teorema. Então, a gente conseguiu garantir, né, que o ponto C está entre A e B. Segundo o teorema. Voltando lá ao nosso teorema, ó. Só para a gente ler o teorema aqui de novo. Qual o teorema aqui? Sejam A, B e C pontos de uma mesma reta cuja coordenada são respectivamente A, B e C. O ponto C está entre A, B e C e somente seu número C está entre A e B, ou seja, fazendo a correspondência biunívoca. Lembrando que A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo estão correspondendo a números, né, na reta numérica. Ok? Tudo bem, gente, até aqui? Eu estou com medo de ir adiante e ser muita informação ao mesmo tempo. Tá beleza, professor. Por enquanto tá beleza. Tá? É muita demonstração, né? É muito conceitozinho. A gente está aqui no 2.3. Aí ele vai começar a falar de ponto médio agora. Gente, eu não vou começar o ponto médio não, porque eu tenho que falar, para provar o teorema de ponto médio, eu vou ter que falar de existência e unicidade com vocês. Tá? Isso vou demorar mais do que 15 minutos. Então eu vou deixar isso para a aula que vem. Vocês vão ter agora a aula, não vão? Lorena não está falando nada. Cadê Lorena? Sim, tem aula agora. Aí, para eu começar a falar e ter que interromper, não vai ficar legal. A gente perder. Se perder o raciocínio disso aqui, já era. A gente joga fora, tem que fazer de novo. Tá? Então, na próxima aula, eu termino a unidade 2, que a gente já viu a unidade 1, fez exercício. Então, mas vai estar gravado. Sim, vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Vou colocar o meu rascunho até aqui, até o 2.3, coloco no grupo. Tá? Aí fica esse material para vocês e semana que vem eu continuo a partir da definição 2.3. Tá ok, gente? Vou botar a gravação para vocês e vou colocar também o que eu rabisquei até agora aqui com vocês.